A graça e a paz, sábado à noite, 8 de agosto de 2020. Filipenses 3, do verso 17 ao verso 21, diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 17 diz: Sede meus imitadores. Que exemplo, que postura do apóstolo Paulo. Dizer: Sede meus imitadores. Quem poderá dizer isso hoje? Eu e você podemos dizer, mas precisamos ter uma vida de santidade, uma vida decente, uma vida digna, uma vida fiel a Jesus, uma vida de testemunho, uma vida exemplar, uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de prática bíblica. Ser luz, ser sal, ser discípulo, ser seguidor fiel. Não perfeito, porque nessa terra não alcançaremos isso, mas buscar a excelência do testemunho da fé. Isso tem nos faltado hoje, na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. E é um convite, é um desafio a todo dia, a todo momento, focar o alvo em Cristo, pensar nas coisas do alto. É difícil porque há um conflito entre o espírito e a carne, a santidade e o pecado. E quem vai vencer? Quem a gente der preferência, o lado que a gente der preferência, que a gente decidir escolher e alimentar. Se eu peco, eu alimento a carne. Se eu quero alimentar o meu espírito, eu vou buscar um alimento espiritual. O verso 17 é importante. E a igreja precisa vestir essa postura dos líderes, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros, das ovelhas, do rebanho, ter a capacidade de dizer aqui o que Paulo escreveu: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos, versículo 18, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, inimigos da graça, inimigos do sacrifício de Jesus, único, suficiente, exclusivo, inimigos das bênçãos espirituais, inimigos daqueles que querem pregar e proclamar o Evangelho do Senhor, inimigo da igreja, inimigo da unidade, inimigo da doutrina, inimigo da sã doutrina, inimigo da fé. E esses são amigos do pecado, do mundo, do legalismo, do espírito religioso, da fama, do dinheiro, porque são lobos, são perigosos, são mercenários, inimigos da cruz de Cristo. Querem trazer algo mais para que o homem seja salvo. Não é somente a graça. É a graça mais alguma coisa, é a graça mais a lei mosaica, é a graça e a Torá, é a graça e o Pentateuco, é a graça e a doutrina da igreja, é a graça e doutrinas humanas, é a graça e o estatuto da igreja, é a graça e mais alguma coisa, transformando a cruz de Cristo em insuficiente, mas ela é suficiente para nos salvar, porque a salvação é um dom de Deus, é pela fé. Mas existem pessoas, líderes, que se transformam e se colocam como inimigos da cruz de Cristo, na postura, na vida e principalmente no ensinamento falso. Precisamos ter cuidado e nos resguardar e nos proteger, nos acautelai-vos de todas essas coisas, desses venenos, dessas armadilhas, dessas ciladas do inimigo. Precisamos preservar a nossa fé, a igreja, a unidade e a sã doutrina, para juntos caminharmos cada um para o céu, para alcançar o galardão celestial e a vida eterna em Cristo Jesus. Fica na paz e um abraço.